Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Desejo a todos vocês um bom dia e graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou, ou seja, um dia menos para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a pergunta de hoje é: sabia que existem pecados que nós cometemos e que nós não conseguimos enxergar que eles são pecados? Por mais que nós tenhamos o conhecimento, por mais que nós saibamos que pecado é transgressão da lei de Deus, ou seja, os mandamentos de Deus, existem, meus irmãos, alguns que nós não conseguimos enxergar. E vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso, e se realmente isso é verdade. Vamos ler o que está escrito em Salmos, capítulo 19, versículo do 12 ao 14, que vem dizendo assim, olha: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui, meus irmãos, esclarecendo um pouco o que esse salmo quer nos dizer, a primeira coisa que precisamos entender é: quem escreveu esse salmo? Davi. E a gente bem sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Interessante isso, né? Um homem segundo um coração de Deus escreve uns salmos e diz assim: olha, quem há que possa discernir as próprias faltas? Então, quem consegue enxergar os próprios pecados? Mas aí ele cita que tipo de pecado que é, e ele fala o quê? Absolve-me das que são ocultas. Então ele pede perdão por aquilo que ele não consegue enxergar para Deus. Ele fala: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu tenho meus defeitos, meus problemas, o meu coração ele é enganoso. E eu peço que o Senhor me perdoe por isso, porque eu não tenho conseguido enxergar. Então me ajuda, Pai. Esteja comigo. Me ajude a enxergar o que eu estou fazendo de errado. Por quê? Porque o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha salvação. E se o Senhor estiver comigo, tudo vai dar certo. E eu vou continuar sendo o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Então, resumidamente, esse salmo ele vem nos dizendo que nós devemos examinar a nós mesmos. Devemos orar e pedir a Deus para Ele nos perdoar dos nossos pecados e nos ajudar a ver o que está oculto, para que então possamos mudar. Porque, meus irmãos, adianta a gente só pedir perdão pelos pecados ocultos e não saber quais pecados são esses? Porque senão a gente vai continuar cometendo os mesmos pecados. Então não adianta a gente só ajoelhar, orar e falar: Senhor, perdoa dos pecados ocultos. Senhor, perdoa dos pecados ocultos. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é necessário saber onde você está pecando, qual o mandamento e por que você está fazendo isso. Olha, vamos meditar bem devagar em cada versículo. O primeiro: quem há que possa discernir as próprias faltas? Então a primeira coisa aqui, tirando o orgulho, tirando o próprio eu e colocando Deus. Porque muitas vezes, se o nosso próprio eu se elevar muito, o que acontece? Paramos de enxergar os nossos defeitos. Absolve-me das que me são ocultas. Querendo dizer o quê? Perdoa, Senhor, daquilo que eu não sei que tenho praticado. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Por que Davi ele vem dizendo sobre isso aqui? Quando a gente fala de soberba, de egoísmo, de próprio eu, orgulho, de quem que a gente lembra, meus irmãos? Pois é, dele mesmo, de Lúcifer, quando ele estava lá no céu. E ele foi e começou a pecar. Mas aonde que começou o pecado dele? No orgulho, na soberba, no querer ser maior que Deus, no querer ter toda a honra somente para ele. É algo realmente muito perigoso. Mas então, Davi falando sobre tudo isso, falando: ó Senhor, me ajuda com tudo isso. Então serei irrepreensível. Por quê? Porque se nós pedirmos a ajuda de Deus e não estivermos com o nosso próprio eu lá em cima, Deus ele vai nos ajudar. E a gente se torna o quê? Irrepreensível.
E ficarei livre de grande transgressão. Que tipo de transgressão? De pecar contra Deus. De pecar aonde nós não enxergamos e nos acostumamos com o pecado. Qual que é um dos pecados mais perigosos? Você pecar ele e não saber que ele é pecado. Porque, é claro, existem os casos onde a gente peca mesmo sabendo, mas aí, meus irmãos, já estamos completamente dominados. E é necessário muito jejum e oração para nos livrar desses pecados. Porque ninguém que verdadeiramente ama Deus pecaria sabendo que aquilo é pecado, né? Muitas e muitas vezes. Mas olha só, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, meus irmãos, Deus ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. E nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso. E é necessário que nós vamos até Deus para que ele possa nos transformar, para que ele possa nos mudar. Mas que principalmente, meus irmãos, possamos entender que devemos guardar também os nossos lábios, guardar o nosso pensamento, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala. Por quê? Porque falou aqui também, ó, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Sabe por quê, meus irmãos? A boca ela fala do que o coração está cheio. E a mente, ela pensa do quê? Também do que o coração está cheio. Então que todos nós possamos tomar cuidado com aquilo que temos escutado, ouvido, falado. Possamos tomar cuidado, porque é por isso que o inimigo vem e nos tenta, sabendo das coisas que nós gostamos, dos nossos pontos fracos, entre outros. Mas essa era a reflexão de hoje, meus irmãos, e o apelo para todos nós, que nós possamos esquadrinhar o nosso coração e entender que ele é enganoso, mas que Deus pode nos mudar e nos tornar irrepreensíveis. Amém? Esse era o meu desejo de oração a cada um dos irmãos, que Deus possa abençoar a todos. E se você ainda está aqui nesse vídeo, se quiser pode curtir, compartilhar e também comentar.